O Bolsonaro voltou a fazer divulgação nas suas redes sociais, ainda de uma certa forma, levando em consideração que ele seria ainda o presidente, ainda falando como o atual governo nas suas plataformas. Inclusive, o Edson acabou de colocar no nosso canal no YouTube, para quem nos acompanha, a postagem do presidente, falando sobre o projeto de lei da telesaúde, né, no caso da telemedicina. E isso foi sancionado em dezembro de 2022, o projeto de lei que regulamenta a prática de telesaúde em todo o território nacional. Tem chamado a atenção essas postagens do Bolsonaro pela forma como ele vem se comunicando. Ele não fala de um governo que passou, mas sim de um governo, ele dá a entender na sua linguagem que é um governo que ainda persiste, é um governo que ainda está vigente. E além disso, o Bolsonaro ainda não mudou na sua biodata ali o presidente da República. Ele mantém ainda os dizeres presidente da República Federativa do Brasil e ainda mantém também o candidato à reeleição com o número 22, que foi o caso, o número ali que o Bolsonaro usou por ser filiado ao PL nas eleições deste ano de 2022, do ano passado, melhor dizendo. Então tem chamado muita atenção a linguagem utilizada pelo ex-presidente para se comunicar, divulgar medidas que foram feitas, né, e programas que foram adotados durante o seu governo, mas mantendo uma linguagem como se ainda fosse um governo presente, Léo. E aí, por exemplo, na sequência, quando ele fala da regulação do projeto de lei que foi sancionado, ele ainda fala que a medida vai possibilitar intensificar o acompanhamento remoto dos pacientes e alimentar também o acesso ao atendimento pediátrico. Essa, então, a informação que o Bolsonaro postou nas suas páginas. Então ele ainda tem utilizado as redes sociais como se de fato fosse presidente, como se de fato tivesse sido reeleito em 2022, o que não aconteceu, Léo. Talvez o presidente Bolsonaro entenda que ele é o presidente do povo, ou seja, ele foi eleito pelo povo e continua sendo o presidente do povo. Né? Tanto que aqui no nosso canal do YouTube agora, todo mundo está dizendo, Alex, nosso presidente. Né? Então, quer dizer, ele continua sendo o presidente daqueles que o elegeram, ou daqueles que votaram nele para que ele se elegesse. Tá? Nós temos ali também a questão em dezembro de 2022, no começo dessa postagem, que entendo eu também que faça aí menção a uma regra passada feita no governo dele, ou seja, ele ainda está ao lado do povo que votou e que o elegeu na eleição passada. Borgo, eu gostaria de falar ouvir você, né, sobre essa postagem do presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma estratégia do Carluxo. Todo mundo sabe que quem movimenta as redes sociais do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, né, é o Carlos Bolsonaro, filho dele. É uma estratégia que ele está usando, primeiro, para manter o nome do Bolsonaro em evidência, e segundo, muito interessante, enquanto o país aqui está derretendo com o PT, ele mostra a parte boa ali, o que foi feito de interessante para o país, e fica claro a contradição e a troca aí, quem tirou o B para fazer o L, fica demonstrado aí o prejuízo que está dando ao país. É uma forma de estratégia, então, não que ele acredite que seja o presidente, é óbvio que não, mas é uma estratégia do Carluxo para manter aí os ânimos bem quentes. Gostaria de ouvir também Cláudio Cofani. Senhores, Bolsonaro foi deputado 28 anos, presidente 4 anos. Ele é político há 32 anos. Homem público que exerceu papel no poder legislativo e papel no poder executivo. Pode postar como quiser, o que quiser, pode falar como presidente, pode falar como ex-presidente, pode falar como futuro presidente, ele pode falar o que ele quiser. É a liberdade de expressão dele. Nós assistimos o Lula de dentro da cadeia dando ordem para fora, de dentro da cadeia pautando a política nacional. Não era um político preso? Virou presidente da República. Então, o Bolsonaro falar é o mínimo que se espera dele. O mínimo que se espera dele. E ele não estar comentando a situação atual do Brasil nos primeiros 6 dias de mandato sucessivo ao dele, me faz lembrar que
muita gente passou 4 anos acusando ele de ditador. Aí depois pegaram uma foto do avião partindo e escreveram assim: filho teu não foge à luta. Então, o pessoal que o critica, chamando ele de ditador 4 anos, também o critica por respeitar e permitir a posse sem fazer manifestação de ódio, sem fazer manifestação de beligerância, sem agir de maneira violenta. Agora ele é criticado por isso pela oposição que o agride. Então, eu acho o seguinte: o presidente Bolsonaro foi presidente 4 anos, na minha opinião pessoal, um dos melhores presidentes na gestão pública nacional. Na minha opinião, cometeu vários erros de comunicação, cometeu erros de articulação política, mas ele pegou uma pandemia e uma guerra, ele derrubou aquele desemprego inadmissível que todo governo PT cria a curto e médio prazo e longo prazo. Ele derrubou a inflação e fez a inflação brasileira ficar entre as menores do mundo. Ele gerou um superávit das estatais que só deram prejuízo na cleptocracia e na corrupção do PT. Ele conseguiu melhorar a situação de milhões de brasileiros, dando uma transferência de renda de R$600 por mês, o que nunca aconteceu antes. Ele fez, conforme relatório do Banco Mundial, do FMI, ele fez a fome cair para 1.900.000 pessoas, enquanto a imprensa continua mentindo que eram 33 milhões de pessoas. O Banco Mundial, depois do segundo turno, admitiu que foi o maior programa de transferência de renda do planeta e que o Brasil passou a ter apenas 1.900.000 pessoas na situação de fome. Nunca tivemos tão pouca gente na linha da pobreza. Mas a mídia, o consórcio da mídia e o governo e a oposição vivem disso, de mentira para roubar o dinheiro público. Então, presidente Bolsonaro, continua postando, continua esfregando na cara, porque a incompetência desse bando de ministro que não sabe gestão pública, não tem noção de gestão pública, não tem noção de orçamento público, não tem noção de direito administrativo público. Esse bando de gente só vai fazer uma pilha de besteiras. E, infelizmente, quem paga é esse cidadão que acorda às 5 da manhã para pegar ônibus, para trabalhar, para ralar e para criar seus filhos honestamente. Esses milhões de mães que ralam todos os dias para criar seus filhos com básico, com saúde, com honestidade. Esse povo está sofrendo e só vai sofrer. Mas nós não vamos deixar, nós não vamos nos render e nós não vamos desistir. Nós vamos lutar pelo Brasil todos os dias. Eduardo Borgo, quero ouvi-lo. E tudo isso que o Dr. Cláudio trouxe, essas conquistas, tudo isso com a maior parte do consórcio de imprensa defendendo fique em casa, a economia a gente vê depois, para quebrar o país, né? Justamente para surgir ali uma terceira via ou a via do descondenado para ganhar a eleição no presidente, né? Todas essas conquistas com o mecanismo trabalhando 24 horas por dia para destruir o presidente. O mecanismo ele é tão violento. Tinha um jornalista que eu gostava de ler, isso há 20 anos, acho que uns 20 anos, o Reinaldo Azevedo, ele era colunista da Veja. E o Reinaldo Azevedo, inclusive, ele deu uma entrevista há muito tempo para o Augusto Nunes, dizendo sobre o Foro de São Paulo, o esquema de roubalheira desses partidos. O Reinaldo Azevedo era um grande crítico do governo do PT e mostrava ali, trazia a realidade. E ontem eu vi um Twitter do Reinaldo Azevedo que, sinceramente, eu não compro maiseno, nem um antiácido. Quando eu precisar dar uma mexida no estômago, eu fiz até um vídeo. Eu peço aqui o espaço, Léo. Eu tenho uma página do Facebook, Eduardo Borgo. Hoje eu publiquei lá um vídeo da Graça Salgueiro falando sobre o Foro de São Paulo. E terminando aqui o programa, eu vou trazer um vídeo ali da fala do Reinaldo Azevedo com o Twitter dele. Ele descendo a lenha, trazendo a questão do Foro de São Paulo, da criminalidade, do mensalão como estratégia de compra de partidos. E ontem, o Reinaldo Azevedo no Twitter, praticamente defendendo o Lula, criticando a imprensa, dizendo que a imprensa não está dando um fôlego para o Lula, que ele nem começou o mandato. Ô cara pálida,
Para com isso. Hoje você foi pro UOL, todo mundo sabe qual que é a intenção do UOL, do Grupo Folha de São Paulo. Como é que pode? Pelo amor de Deus, aqui amigo nosso de Dois Córregos, próximo de Bauru, não faz um negócio desse, Reinaldo Azevedo. Você tem um nome bacana, uma história bacana, mas chegar nesse ponto de defender o Lula, que você tanto criticou, você sabe o mal que esse pessoal fez para o nosso país. Voltamos agora à política. O Eduardo Bolsonaro chamou a candidata à presidência derrotada, Soraya Tronic, de traíra. O parlamentar se manifestou e postou um vídeo de Soraya Tronic com militantes do PT. Esse vídeo aí que está no Twitter do Eduardo Bolsonaro. E a gente vai chamar já aqui o Leandro Rezende para entender por que Leandro Rezende, o deputado estaria chamando a Soraya Tronic de traíra, se ela mesma teve divergências dentro da campanha eleitoral. Ela foi bastante combativa, inclusive, com o presidente Jair Bolsonaro, quando teve ali naqueles debates. Ele, o ex-presidente também, então candidato, também foi muito agressivo com Soraya Tronic, a gente lembra. Então os dois travaram ali embates nos debates, embates assim nada amistosos, e faz tempo que Soraya Tronic não está alinhada ao bolsonarismo, não? A Soraya, como vários políticos eleitos em 2018, são pessoas que abraçaram o bolsonarismo e conseguiram, com aquele capital político da eleição sem ser essa anterior, se eleger. No caso dela, senadora. Veio a CPI da Covid, a Soraya não era membro titular, mas ali ela passou a ter um papel, né, que começou de uma oposição, de centro até em relação ao que o governo fez na pandemia. Progressivamente ela foi indo para a oposição. Naquela confusão toda do União Brasil de lançar a candidata a presidente, acaba sendo ela a escolhida, né, para ser candidata à presidência da República, e nos debates ela antagoniza e muito com o presidente Jair Bolsonaro. Então, esse trair aí que o Eduardo Bolsonaro está evocando, certamente é referência àquilo que aconteceu lá em 2018, né, quando ela foi candidata e vencedora na disputa para o Senado e buscou o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Só que são figuras hoje, né, tanto Eduardo Bolsonaro como a Soraya Tronic, que estão laterais no jogo político da maneira que ele está se desenhando. O Eduardo Bolsonaro veio para a eleição de 2022 como o deputado federal mais votado da eleição anterior, né, de 18, não repetiu esse rendimento, mas teve uma votação expressiva e vai ser certamente uma voz de oposição ao governo Lula, dependendo do engajamento que ele queira fazer publicamente, né? Eu digo no dia a dia ali da Câmara dos Deputados. Nas redes sociais ele tem uma presença grande e esse tipo de vídeo é aquele produzido para insuflar as pessoas, né, que seguem ele, que são bolsonaristas nas redes sociais. Por outro lado, a Soraya Tronic, houve um movimento do PT para trazer ela para a campanha do Lula no segundo turno, né? Me lembro de ter conversado, inclusive, com o futuro presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, sobre isso. Ele próprio, Jean Paul Prats, quem foi atrás da Soraya, conversar com ela e ver se ela toparia ajudar o Lula na campanha do segundo turno. Ela preferiu um outro tipo de posicionamento, o que lateraliza ainda mais ela agora, nesse momento do governo, né? O União Brasil está fechado com o Lula em alguma medida, né, apesar de se declarar independente, e aí a senadora, tanto a senadora como o Eduardo vai ter ele construir um caminho na oposição e a senadora construir um caminho próprio também no Senado. São figuras aí que nesse próximo ciclo da política aparentemente não vão ter o mesmo protagonismo que tiveram no ciclo anterior. Muito obrigada, Leandro Rezende.